Capítulo 20. A terra de Beulá. Alegrias de Beulá. Agora, os viajantes celestes estavam na terra de Beulá, onde o sol brilha o tempo todo. Ali, tiraram tempo para descansar e serviram-se do que desejaram. Os pomares, vinhedos e toda a abundância pertenciam ao rei do país para onde estavam indo. Então, sentiram-se à vontade para usar tudo o que viam e de que precisavam. Logo estavam revigorados naquele clima maravilhoso e não mais careciam de descanso ou recreação. Os sinos tocavam e as melodiosas trombetas soavam de manhã à noite, e os viajores felizes já não podiam dormir. Contudo, nunca ficavam sonolentos, nem sentiam o mais leve cansaço. Estavam cheios de energia e de vida abundante. A conversa dos que caminhavam pelas ruas era: mais peregrinos chegaram à cidade. E muitos atravessaram o rio hoje e tiveram permissão para entrar pela porta de ouro. Então, uma voz anunciava em alto som: uma legião de seres brilhantes acabou de chegar. Por isso, sabemos haver muitos peregrinos no caminho, que logo entrarão aqui, pois os anjos vieram para esperá-los e confortá-los depois de seus sofrimentos. Então, os nossos peregrinos levantaram e caminharam pelas ruas, desfrutando da música suavizante. E ó, como seus olhos deleitavam-se com as visões celestiais, e os seus ouvidos enchiam-se de melodias celestes. Aí, tudo era prazer. Não havia nada ofensivo ao corpo, à mente ou ao espírito. Apenas a água do rio sobre o qual teriam de ir era um pouco amarga ao paladar, mas tornava-se doce depois que descia. Havia muitos comentários de como o rio parecia fundo para alguns, depois que o atravessavam, e para outros parecia raso. Descobriram que havia uma lista dos nomes de todos os nobres peregrinos do passado, e um registro de todos os seus feitos famosos. Neste lugar era costume as crianças entrarem nos jardins e colher flores e oferecê-las aos peregrinos com terna afeição. E os jardins produzem todo tipo de especiarias e perfumes para encher seus quartos com a fragrância e embalsamar seus corpos quando atravessarem o rio. A chamada de cristã à cidade celestial. Agora, enquanto eles esperavam ali pela boa hora, houve um rumor na cidade a respeito de uma importante mensagem que chegara da cidade celestial para uma certa cristã, esposa de Cristão, o peregrino. Uma inquirição foi feita e acharam a casa onde ela vivia. A mensagem foi entregue numa carta. Saudações, boa senhora. Trago-lhe notícias do rei. O amo chama pela senhora e espera que compareça à sua presença, vestida de imortalidade, dentro de 10 dias. Quando o mensageiro leu para ela esta carta, apresentou-lhe um penhor de que era de fato um mensageiro, que viera ordenar-lhe que se preparasse para a partida. O penhor era uma flecha, aguçada com amor, que, introduzida gentilmente em seu coração, foi gradualmente produzindo nela um tal efeito que, na hora marcada, estava pronta para ir. Ao ver que a sua hora chegara e que ela seria a primeira de seu grupo a atravessar o rio, Cristã chamou o Senhor generoso, o seu guia, e deu-lhe a notícia. Ele afirmou estar alegre pelo fato e que ficaria igualmente alegre se a convocação fosse para ele. Então ela pediu-lhe conselhos de como preparar-se para a viagem. Ele deu-lhe instruções completas concernentes à partida e garantiu-lhe: nós, os que sobrevivermos, acompanharemos você até a margem do rio. O adeus de Cristã. Então ela chamou os seus filhos e deu-lhes a sua bênção. Afirmou-lhes que ainda podia ler claramente a marca colocada em suas testas e que se alegrava por ver que eles permaneciam no caminho e por tê-los ao seu lado na última hora. E regozijava-se especialmente por eles haverem mantido alvas as suas vestiduras. Cristã doou aos pobres o pouco que possuía e admoestou os filhos e as noras a estarem prontos quando fossem chamados.
Depois de dizer essas palavras aos filhos e ao guia, chamou o Senhor valente pela verdade e incentivou-o. O Senhor tem se mostrado verdadeiro o tempo todo. Sê fiel até a morte, e o meu rei dar-lhe-á a coroa da vida. O Senhor me faria o favor de olhar por meus filhos? E se em qualquer ocasião os vir debilitados, falar-lhes-ia com exortação? Pois meus filhos e minhas filhas, esposas deles, têm sido muito fiéis, e o cumprimento da promessa será a recompensa que terão. Ao Senhor inabalável ela deu um anel, com estas palavras: Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho é vão no Senhor. Então ela chamou o Senhor honestidade e anunciou aos que estavam no quarto quando ele entrou: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Ele confortou-a. Desejo-lhe um belo dia, quando partir para Sião. Orarei para que atravesse o rio em terra seca. Ela replicou: Chova ou faça sol, quero ir no dia marcado por meu Senhor. Não importa como esteja o tempo em minha jornada. Terei ocasião de me sentar e descansar quando chegar ao fim e ficar perfeitamente seca. Então o senhor Manquitola veio vê-la, e ela consolou-o. A sua viagem foi difícil até aqui, mas isso fará mais doce o seu descanso. Vigie e esteja pronto, pois na hora em que você menos esperar, o mensageiro virá. Depois dele veio o senhor Desânimo e a sua filha Medrosa, a quem Cristã exortou. Vocês devem para sempre recordar com gratidão o seu livramento do castelo da dúvida e das mãos do gigante desespero. Por causa desse grande favor, estão hoje aqui nas fronteiras do céu. Sejam vigilantes e descartem qualquer medo. Sejam sóbrios e esperançosos até o fim. Dirigiu-se então ao senhor fraco. Você foi liberto das mãos cruéis do inimigo do bem, para que possa ver o rei em paz e viver para sempre na luz do céu. Aconselho tão somente a volver de sua tendência para o medo e de sua prontidão a duvidar da bondade de Deus, antes que ele o chame, a fim de que não fique envergonhado quando estiver diante dele. Cristã atravessa o rio. Chegou o dia em que Cristã deveria pôr-se a caminho, e a estrada estava cheia de gente para vê-la embarcar no rio misterioso. Agora veio uma visão da outra margem, e toda a congregação podia ver que a praia do outro lado do rio estava repleta de cavalos e carruagens, e uma enorme multidão que viera do alto para acompanhar Cristã ao portão da cidade. Então ela avançou e entrou no rio, acenando adeus a todos os que a tinham seguido até ali. As últimas palavras que ouviram dela foram: Senhor, vim para ti, para estar contigo e bendizê-lo por toda a graça que me foi dada. Seus filhos e amigos, sentindo-se solitários agora que ela se fora, mas ao mesmo tempo alegres por ela estar livre das labutas da estrada e por achar-se agora com o seu rei e o seu marido, num lar melhor que qualquer um que a terra pudesse oferecer, afastaram-se chorando das margens do rio. Todavia, alguns sorriam através das lágrimas ao dirigir-se às suas respectivas casas, pois sabiam que aqueles que esperavam por Cristã no outro lado haviam-na carregado para fora de suas vistas. A chamada de outros peregrinos. No decorrer do tempo, chegou à cidade outra mensagem. Dessa vez, foi para o senhor Manquitola. O mensageiro comunicou-lhe: Vim da parte daquele a quem você tem amado e servido todos esses anos, mesmo de muletas, para dizer-lhe que ele o espera em sua mesa para jantar com ele, no dia seguinte ao da Páscoa. Prepare-se para a jornada. Então, ele deu-lhe uma prenda para autenticar a sua mensagem. Quebrei o vaso de ouro e rompi o fio de prata. Depois que o mensageiro se foi, Manquitola chamou Valente pela verdade para fazer o seu testamento. Uma vez que nada possuía para deixar a alguém,
A não ser suas muletas e seus votos fervorosos, o testamento dizia simplesmente: deixo estas muletas ao meu filho, que deverá seguir os meus passos, com uma centena de votos calorosos, para que ele prove ser um peregrino melhor que eu. Ele agradeceu ao Senhor generoso, que tanto encorajamento e auxílio prestou-lhe no caminho, por sua orientação e todos os seus favores. Depois começou a preparar-se para a partida. Ao chegar à beira do rio, ele decidiu: agora não preciso mais destas muletas, porque do outro lado há cavalos e carruagens esperando para levar-me à cidade celestial. E terei um corpo perfeito. As suas últimas palavras foram: bem-vinda, vida! E ele se foi. Depois dele, o senhor Fraco recebeu notícias. O carteiro tocou a corneta à sua porta. Quando o Fraco convidou-o a entrar, ele respondeu: vim dizer-lhe que o seu mestre o reclama, e que em pouco tempo deve vê-lo na glória. E tome isso como prova da veracidade de minha mensagem. Os que olham pelas janelas se escurecerão. Então o senhor Fraco chamou os amigos e contou-lhes: já que nada possuo para deixar, não há por que fazer um testamento. Quanto ao meu corpo fraco e à minha mente, com certeza os deixarei atrás, pois não terão serventia no lugar para onde estou indo. Mas não são dignos de serem oferecidos ao mais pobre peregrino. Então pedirei ao Senhor valente que enterre a minha frágil estrutura física à beira do rio, num ponto obscuro, onde ninguém queira ir. Mas lembrem-se, eu não estarei lá, porque sei que quando esta minha casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, tenho de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Quando a sua hora chegou, entrou no rio sozinho, sem tremer. As suas últimas palavras foram: aguentem, boa fé e paciência. E ele foi-se para o outro lado. Após muitos dias, o senhor Desânimo foi chamado. Um carteiro trouxe-lhe a seguinte mensagem: homem que treme, isso é para convocá-lo a comparecer perante o seu rei, no próximo domingo. Então, você gritará de alegria pela libertação de todas as suas preocupações e cuidados. E como prova de que a minha mensagem é verdadeira, tome estas palavras: o gafanhoto será um peso, e o apetite perecerá. Quando Medrosa, a filha de Desânimo, veio e ouviu a mensagem, soube que a sua hora também havia chegado, pois não poderia sobreviver à morte de seu pai. Então disse que iria com ele. O senhor Desânimo confessou aos amigos: vocês sabem quão enfadonhos temos sido a minha filha e eu. A minha vontade e a dela é que o nosso desalento e os nossos temores escravizantes não sejam passados a ninguém, desde o dia de nossa partida e por toda a eternidade, pois sei que depois de minha morte, eles oferecer-se-ão aos outros. Para dizer-lhes a verdade, são fantasmas com que nos entretemos no início, quando nos tornamos peregrinos, e nunca mais pudemos livrar-nos deles. Tenho certeza de que irão andar à roda, procurando alojamento noutros peregrinos. Mas a todos os que ouvem, ou que lerão esta mensagem, advertimos: feche-lhes a porta e nunca os deixe entrar. Quando chegou o momento de partirem, foram juntos à margem do rio. As últimas palavras do senhor Desânimo foram: adeus, adeus, noite sombria. Bem-vindo, precioso dia. A filha atravessou o rio cantando, mas ninguém pôde entender o que ela dizia. Algum tempo depois que o senhor Desânimo e a filha partiram, chegou à cidade um mensageiro, procurando pelo senhor Honestidade. Ele encontrou a casa onde vivia o peregrino e entregou-lhe esta nota. Foi-lhe ordenado, após 7 dias, apresentar-se diante do Senhor em sua casa. E como penhor da veracidade desta mensagem, eis as palavras: e todas as vozes do canto baixarão. Então, o senhor Honestidade mandou chamar seus amigos e comunicou-lhes: vou morrer, mas não farei testamento.
a minha honestidade deverá ir comigo. Digam isso àqueles que vierem após mim. Quando seu dia chegou, o rio transbordava em suas ribanceiras. O senhor Honestidade, porém, havia pedido, enquanto vivia, que um tal de boa consciência o encontrasse no rio e o ajudasse a transpor as águas profundas. E assim aconteceu. As últimas palavras do senhor Honestidade foram: "Reina a graça", e ele deixou o mundo. Depois disso, ouviu-se rumores de que o senhor Valente pela Verdade recebera uma mensagem do mesmo mensageiro que viera ao senhor Honestidade. E este foi o seu penhor. O cântaro despedaçar-se-á junto à fonte. Quando compreendeu tudo, reuniu os amigos e avisou: "Vou à casa do meu pai, no outro lado do rio. Vocês não mais me verão a face. Estive na estrada por um longo tempo e atravessei muitas dificuldades. Mas agora não estou triste por qualquer problema que tive, nem por minha atitude e minha resistência ao mal. A minha espada deixo-a para aquele que me seguirá aos passos, e a minha coragem e habilidade àquele que as merecer. As minhas marcas e cicatrizes levo-as comigo como testemunho do meu sofrimento e do meu serviço para o Senhor. E como disse alguém que foi antes de mim, já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda." Chegado o seu dia, muitos acompanharam-no à margem do rio. Ao entrar na água, ele exclamou: "Ó morte, onde está o teu aguilhão?" E ao penetrar nas águas mais profundas, bradou: "Onde está, ó sepultura, a tua vitória?" Quando ele aproximava-se da outra margem, ainda ouviram-no gritar: "Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo!" Então ele passou, e todas as trombetas soaram por ele no outro lado. Finalmente chegou uma mensagem para o Senhor inabalável, o homem encontrado de joelhos na terra encantada, dizendo-lhe que deveria estar preparado para uma mudança de vida, que o seu mestre não estava mais disposto a deixá-lo viver tão longe dele. A mensagem lançou o Senhor inabalável em profunda meditação. "Você não deve duvidar da autenticidade da mensagem", declarou o carteiro. "Por isso, eis aqui o penhor." A roda despedaçou-se junto à cisterna. Então, o Senhor inabalável mandou chamar Generoso e confidenciou-lhe: "Seu Generoso, não tive a felicidade de ter a sua companhia nos dias de minha peregrinação. Mas o Senhor tem sido de grande ajuda desde que o conheci. E quero que saiba o quanto aprecio um guia verdadeiro e confiável. Quando saí de casa, deixei atrás uma esposa e 5 filhos pequenos. Rogo-lhe que em seu retorno, pois presumo que retornará à casa de seu amo a fim de conduzir mais peregrinos, envie à minha família os meus melhores votos e conte-lhes o que me sucedeu no caminho, de minha chegada segura aqui e da abençoada vida que estou indo desfrutar. Conte-lhes também sobre Cristão e Cristã, sua esposa, de como ela e os filhos seguiram os passos do marido, que final feliz ela teve, e para onde ela foi. Nada tenho para dar à minha família, exceto o meu amor, minhas orações e minhas lágrimas. Diga-lhes que a minha esperança é que algum dia eles também experimentem esta salvação." Quando o Senhor inabalável terminou de pôr em ordem as coisas e chegou o momento de sua partida, ele também desceu ao rio. Havia grande calma no rio nessa ocasião. Então, o Senhor inabalável entrou na água, parou um instante e disse aos seus companheiros reunidos na praia: "Este rio tem sido um terror para muitos. Sim, e pensar nele também já me assustou. Mas agora atravesso-o facilmente. Os meus pés estão fixos onde estiverem os sacerdotes,
que levavam a arca do concerto, quando Israel transpôs o Jordão. As águas são, de fato, amargas ao paladar e frias ao corpo. Todavia, o pensamento daquilo para o qual estou indo e da escolta que me espera do outro lado é como brasa ardente em meu coração. Vejo-me agora ao final da jornada. Meus dias penosos são passados. Verei a cabeça que foi coroada de espinhos e a face que por minha causa foi cuspida. Eu vivi por fé e pelo que ouvi dizer, mas agora estou indo ao lugar onde viverei pela vista e estarei com aquele com quem me deleitarei. Eu gostava muito de ouvi-lo falar, e onde eu pudesse ver as suas pegadas nas areias do tempo, ali deleitava-me em caminhar. O seu nome tem sido um precioso tesouro, mais doce que todos os perfumes. A sua voz, regozijo-me de ouvi-la, e a sua face excede para mim toda a beleza da terra e do céu. A sua palavra eu a usava como alimento para minha alma, e como um antídoto contra as minhas faltas. Ele mantinha-me longe das minhas iniquidades e segurava-me firmemente. Sim, os meus passos ele fortalecia em seu caminho. Ao terminar a última frase, o seu semblante mudou. A sua forte ossatura dobrou-se, e ele se foi depois de pedir: Recebe-me, Senhor, porque venho a ti. Os amigos não mais o viram. A recepção dos fiéis na cidade eternal. Como foi glorioso ver o céu além do rio, cheio de cavalos e carruagens, trompetistas e flautistas, cantores e músicos, e miríades de imortais balançando palmas para receber os fiéis, enquanto eles entravam em fila pelo portão da cidade eternal. No extinguir-se da música e no desvanecimento da glória daquela cena, acordei do meu sonho